A outra dúvida assim que eu tenho é quando, por exemplo, as pessoas chegam e tem um número de hóspedes. Aí depois a pessoa chega e diz assim: ah, mas eu tem problema de vir mais um casal para passar 3 dias aqui comigo? Se um apartamento é para 7, eles estão em 4, por exemplo, né? Aí, assim, eu não sei se é cobrado uma taxa ou você Sim, não cobra vamos lá. porque para você conquistar esse cliente, Vamos enfim, lá, tem duas o que que você alternativas. perde, o que que você ganha, né? Isso, vamos lá, tem duas alternativas. Isso que você está falando é o que eu chamo de derivação de ocupação. Eu tenho um Uhum. apartamento que é para 7, mas eu tenho o preço para 6, para 5, para 4. Né? O mínimo, vamos dizer assim, você vai estipular o mínimo. O mínimo são 4 pessoas. Mas aí eu tenho o preço para 5, para 6 e para 7. Beleza? Esse é um caminho. Por quê? Porque você vai aparecer mais vezes nas pesquisas por um preço correto. Porque, por exemplo, ninguém que vai viajar em 4 pessoas, não, uma família com 4 pessoas, vai querer pagar o preço de 7. Como Ele assim? vai Você querer pagar. faz vários anúncios do mesmo apartamento com o Não, número de pessoas não, reduzido? não, não. Quando você optar pela comissão de 15%, porque você paga de 3. Quando Uhum. você opta pela comissão de 15%, desculpa, misturei as bolas. Vamos lá. Isso é outra coisa. E quando você opta pela comissão de 15%, você pode criar aquela promoção de desconto de 2, de 3, de 4, de 5 noites. Coisa que quem tem 3% de comissão não pode fazer. Foi isso que eu confundi. Mas na situação que eu falei de derivar a ocupação, você pode colocar assim, ó, no anúncio, quando você está preenchendo o anúncio, naquilo a gente pega ali, vai ter ali as fotos, detalhes do anúncio, tem preço, né? Não fica do lado esquerdo ali, aí você bota as taxas, políticas, não tem tudo ali do lado esquerdo que você está configurando. Quando você Uhum. abre o calendário e clica assim, preço e disponibilidade, ele não vai abrir ali, aí vai estar as fotos, as descrições, as comodidades, aí ele vai colocar ali, para quantas pessoas é o seu apartamento? Aí você coloca, para 7. Para 7. Aí na hora da precificação, vai ter uma parte assim, escrita assim, cobranças adicionais, para saber se você cobra mais por hóspede. Aí você pode colocar, a partir do quarto hóspede, após o quarto hóspede, eu Uhum. cobro a taxa de 50, 70, 80, R$ 100. Aí eu não tenho como dizer, aí vai ver de acordo com o seu cenário, para você desenhar. Se for 7 pessoas e eu colocar R$ 50 a mais, fica competitivo com o mercado? Fica. Então, beleza, tá certo, dá para botar 50. Não, vou ter que botar um pouco a mais. Então, esse é um caminho. Quando você faz dessa forma, você vai aparecer pelo preço certo. Então, por exemplo, uma família de 4 pessoas, quando pesquisar teu apartamento, vai aparecer, por exemplo, R$ 400. Uma família de 6 pessoas, o teu apartamento vai aparecer por R$ 600. Entende? Então, ele vai aparecer pelo preço certo. Como é que a gente faz isso? Como eu falei, o apartamento, você vai colocar a ocupação normal de 7, mas você vai colocar uma cobrança adicional após o quarto hóspede, após o terceiro hóspede, após o quinto hóspede. Você vai definir a ocupação base. A ocupação base do meu apartamento são 2 pessoas. Eu não tenho interesse em alugar só para um. Se for para um ou para dois, é o mesmo preço. Não vou fazer diferença porque o Entendi, gasto é o mesmo. O gasto é o entendi. mesmo. Tanto faz E ser um ou essa dois. opção no aplicativo, ela só oferece quando você opta em pagar mais. E você acha que é melhor você pagar uma porcentagem a mais para o aplicativo do que a menor? E como que fica o repasse daí para o teu valor? Por Eu acho, exemplo, eu acho vantagem pagar a comissão por 2 fatores. O primeiro é porque você controla o preço que o hóspede está vendo lá na pesquisa, coisa que hoje você não controla. Porque você uhum. está pagando 3%, mas você não sabe qual é o preço que o hóspede está pagando lá no final. Porque quem está botando a comissão dele é o Airbnb. Não, Então, você sabe só depois que ele fecha a reserva, né? só que depois que ele fecha. Então, aí você pode Mas, estar perdendo reservas, porque você pode sim, estar com preço muito caro. porque você coloca, por exemplo, a diária custa R$ 500, vamos supor. E desses valor de R$ 500, o Airbnb cobra mais 13%, Isso, certo? lá na ponta, Então, isso. aí vai dar quinhentos e E lá, oitenta então, aí reais, você, um aí, então, aí exemplo. você já vai, aí você já perdeu o controle do preço. Aí o Você já meu perdeu. apartamento, para o hóspede, para o consumidor final, ele não vai estar vendo como 500, que é o valor da minha diária, ele vai estar Isso. vendo Por isso, como por valor. isso que por isso que é bom você pegar os 15%, porque o preço que Mas, você colocar no calendário é o preço que aparece lá no final. É o mesmo mas, por preço. exemplo, e se eu colocar 500, o valor 580, o valor, e eu estou pagando a porcentagem para o aplicativo, Isso. certo? Isso. Eu também já não vou estar concorrendo com as pessoas quando abre
Não, daí vai ficar o mesmo valor, na Vai verdade, ficar a mesma né? coisa, a única diferença é Porque... que você vai controlar o preço final. E quando ele Esse é o olhar, ponto. ele já vai ver que, quando ele fizer o cálculo, ele já vai ver que tanto, independente de eu estar pagando, ou a outra pessoa que opta por 3%, ele vai fazer o cálculo aí, vai dar o mesmo valor. Vai Né? dar o Mas aí mesmo eu tenho valor, essa... mas a sensação é diferente. Vai Isso que dar eu o tô... mesmo valor. Por quê? Porque um dos motivos que fazem as pessoas fechar o aplicativo, fechar a aba do navegador antes de concluir a reserva é o quê? Taxas escondidas. Porque quando ele olha no aplicativo, ele vê um preço. Quando ele vai concluir a venda, chega a outro preço diferente. Aí ele, entendeu como é que é? Tanto é que o Airbnb mudou isso. O Airbnb mudou. Ele agora mostra o mesmo preço. Independente de você pagar a comissão de 3 ou você pagar a comissão de 15. Ele vai mostrar o mesmo preço. Ele mostra a mesma coisa. A diferença é que quando você opta pelos 15%, você sabe exatamente o preço que você cadastrou no calendário, é o mesmo preço que está mostrando lá para o hóspede quando ele está procurando. Isso é vantajoso. Você tem um controle. Tá? É o primeiro. E você pode pegar os 15% e adicionar no seu preço, como eu faço. Eu pego, sei lá, se eu quero R$ 100, eu vou lá e cobro lá 115, a grosso modo, que não é 115, vai dar um pouco a mais. Né? A conta quando você adiciona é um pouco a mais. Então vai dar, eu boto aquele valor. Não tem problema nenhum, porque os outros concorrentes vão estar pagando 3% e o Airbnb vai botar a comissão e vai ficar a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu tenho um controle. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando você assume a comissão, na hora de você pagar o imposto de renda, você pode deduzir essa comissão.